Boa, concurseiro sem limites. Vamos, que o show não pode parar. Pessoal, vamos continuar aqui a parte do artigo 5º da Constituição Federal, com pontos que daqui para frente, que são questões de prova. E eu preciso que vocês estejam sempre com papel e caneta na mão, anotando, para vocês revisarem muito mais fácil. Tudo isso que eu passo para vocês é para facilitar amanhã na revisão de vocês aí, pré-prova, para que vocês tenham isso bem massificado, vejam e revejam esses mesmos tópicos, esses mesmos pontos, para que a gente consiga obter êxito, tá bom? Eu vou falar uma coisa para vocês, e isso já caiu em questão de prova para mim, que está no artigo 5º, óbvio. Eu só não vou te falar aqui o inciso, mas na apostila está na página 10, aqui no cantinho inferior direito. Porque esse número romano aqui eu vou te falar. Eu acho que inciso 76. Eu acho que é 76. Que é LXXVI. Então eu acho que é 76, se não me engano. Vai falar aqui, são gratuitos para o reconhecimento dos pobres na forma da lei, registro civil de nascimento e certidão de óbito. Então é um negócio bem simples que as pessoas não sabem e isso cai em prova. Que é gratuito na forma da lei para aquele que é na forma da lei considerado pobre, tá? Gratuito o registro de nascimento e o registro de óbito, porque o legislador vê que não é necessário que se pague para provar que está vivo e nem para provar que está morto. E esse é o resumo mais sucinto que eu posso dar para você, tá? Deixa eu virar aqui. Cadê? Falar para você na forma sobre a propriedade. O direito de propriedade, todos nós sabemos que todos aqui no país têm direito de propriedade, dentro e fora, de entrar e sair com seus bens, inclusive. Claro que propriedade, imóveis, você não consegue entrar e sair, mas você tem direito à propriedade. No artigo 5º, o caput do artigo 5º da Constituição assegura a proteção do direito à propriedade, tanto material quanto intelectual. Propriedade intelectual que vem a ser filmes, novela, livros, textos, poesia, qualquer coisa que você crie no sentido intelectual é o que a gente vem trazer aqui. Isso aí se torna uma propriedade. E você pode explorar isso daí por determinado tempo, enquanto a lei permitir. E depois você pode passar para os seus dependentes depois da morte, e seus dependentes também vão poder explorar tudo isso por determinado tempo, enquanto a lei permitir. Depois se torna público. Então vamos falar sobre a propriedade imóvel. Terrenos, tudo, casas. É necessário que o imóvel, o terreno, né, ele atenda a necessidade, ele atenda ali o seu propósito, vamos dizer assim, a sua função social, mais bem colocado, como na Constituição fala. O que é a sua função social? É o que ele se destina, a que fim ele se destina. Será que aquele imóvel ali está ali para ser locado, para ser moradia? Ou ele simplesmente está ali só para o dono ter imóveis e ele deixa largado, né? Aquele terreno, será que aquele terreno está sendo utilizado para algo? Está sendo destinado para algo ou só está ali porque o dono comprou e deixou lá? Pessoal, vocês cansam de ver terrenos que são invadidos por movimentos, casas, moradias, imóveis que acabam sendo invadidos por não estarem sendo utilizados. E fica difícil o dono reaver aquilo de imediato se aquele imóvel não atingir a sua função social. Então, e o próprio governo, a própria municipalidade, tá? Ele pode desapropriar um imóvel. Tá? Ele pode desapropriar um imóvel por utilidade pública. Aqui no Guarujá tem muitas casas que eram grandes
que eram grandes e são grandes, né? E foi desapropriada uma para se tornar um local de atendimento às mulheres, que a gente chama de Casa Rosa, e outra bem grande próximo da praia que virou um centro de comando da Guarda Municipal aqui da cidade. Foram desapropriados, tá? Por utilidade pública ou por um interesse social, né? Como eu falei, utilidade pública ou interesse social são as duas maneiras, né, que o legislador aqui da cidade, legislador assim, que claro, passa pela mão do legislador, mas o executivo pode desapropriar uma propriedade de uma pessoa. Isso se faz por meio de uma indenização prévia e em dinheiro, tá? Indenização prévia e em dinheiro. Pode ocorrer um outro caso de desapropriação, no caso de estado de sítio ou de iminente violência, de iminente perigo, de iminente risco, como guerra, como a polícia precisa, a cidade precisa daquele imóvel para algo que seja para espionar, para, vamos dizer assim, para investigar, entendeu? Para fazer campana policial para pegar um fugitivo, um suspeito, e ele pode utilizar e desapropriar aquele imóvel temporariamente, tá? Mas esse sem indenização. A indenização vai caber apenas se houver dano, né, após a utilização desse imóvel, que vai falar na lei, fala sobre indenização ulterior, que ulterior quer dizer posterior, após o uso. Então ele desapropria momentaneamente, usa para o fim a que é necessário, e depois, quando devolver ao dono, vai caber uma indenização ulterior se houver dano no imóvel, tá bom? Garantido o direito de herança, é garantido o direito de herança. Vamos lá, sucessão de bens estrangeiros, isso no artigo 5º, claro, e no inciso 30. É garantido o direito de herança, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Tem um adendo aqui, sempre que não lhe for mais favorável a lei do de cujus. Que é a lei do de cujus? Da pessoa que morreu, vamos dizer, um estrangeiro, ele tem bens aqui no Brasil e tem cônjuge brasileiro, dependentes brasileiros, descendentes, filhos brasileiros. E o que acontece? Os seus descendentes aqui, os seus dependentes terão direito à herança, tá? Seu cônjuge terá direito à herança, e isso vai ser legislado conforme a legislação brasileira. Isso vai ser dado direito a eles conforme a legislação brasileira. Sim, porém, se a legislação do país de origem do falecido for mais favorável aos dependentes, então tudo será regido pela lei que é mais favorável. Pode ser pela lei brasileira, se for mais favorável, ou pela lei daquele que faleceu, se a lei do país de origem dele for mais favorável. Então, o direito de herança é garantido e ele vai ser regido pela lei mais favorável aos dependentes, beleza? Artigo 5º, inciso 27. Aos autores pertence, tá? A gente vai falar aqui sobre a propriedade intelectual. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização da publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos seus herdeiros por tempo que dispuser a lei, que a lei fixar. Então não é eterno, é por tempo que a lei fixar. Então preste bem atenção, grave isso, grife, anote para você não se confundir na hora da prova. Os direitos de herança de propriedade intelectual não é eterno, é pelo tempo que a lei fixar, tá? Inciso 28, são assegurados nos termos da lei a proteção, as participações individuais em obras coletivas e a reprodução de imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas.
são propriedade intelectual sua e você tem direito de participação, como direitos autorais à imagem. Jogador de futebol tem direito à sua imagem que está sendo reproduzida. Um narrador de rádio, um narrador da TV tem direito à sua participação por sua voz, que ele está atuando com sua voz e está sendo reproduzida a sua voz. Um ator de novela, um ator de teatro, a partir do momento que a sua imagem está sendo divulgada, sua imagem está sendo utilizada, você tem direito de participação, são direitos autorais, tá bom? Direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem. Então lembre que direito autoral não é só para quem cria, mas para quem participa daquela obra, não só como criação, mas como autor, como partícipe secundário ali daquela obra. Tá bom? Os intérpretes de um desenho animado, as pessoas que dublam, né? Os dubladores têm direito de participação também nos lucros daquela obra, tá? Inciso 29. A lei assegurará os autores de inventos industriais, isso aqui já caiu em prova para mim, anotem, tá? Inciso 29. Privilégio temporário para a utilização, bem como a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes, a empresas ou outros signos distintivos, ou seja, tudo que você criar, algo tecnológico, científico, industrial, todo experimento, você por lei tem um tempo que a lei te dá para você usufruir única e exclusivamente. A partir de determinado tempo, aquilo ali vai se tornar da nação, vai se tornar público, tá? Então você tem determinado tempo, chutamos aí uns 10 anos, você vai utilizar todo o lucro daquilo vai ser só seu, único e exclusivamente. Depois desse período, aquilo ali não vai pertencer somente a você, vai pertencer a todos, tá bom? Deixa eu ver. Vou pular aqui. Lembrando que eu estou pegando para vocês as partes mais importantes para poder ajudar você. Eu não vou ficar lendo toda a parte que o legislador julga, tá bom? Sobre júri, pessoal. Sobre júri. No inciso 38, é reconhecida a instituição do júri. Já caiu em prova para mim, foi da VUNESP, não foi da IBAN, mas questão de prova é questão de prova. Acho que, se eu não me engano, de Caraguatatuba, na prova da Guarda Municipal de Caraguatatuba. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados plenitude de defesa, sigilo nas votações, soberania nos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos. Isso aqui a banca pode querer te enganar sobre o tipo de crime em que o júri tem a competência de julgar. Tá? Ele tem a competência para julgamento dos crimes dolosos. Dolosos significa aquele que tem o dolo, a vontade expressa de cometer o crime. Poderia ter evitado, só que ele teve vontade, teve dolo de cometer o crime. Tá bom? E somente crimes contra a vida. Tá certo? Lembrar disso. Artigo 5º, inciso 38. Questão de prova. Lembrando que júri é aquele negócio que você vê nos filmes, nos tribunal, que a pessoa é julgada e se reúne lá, vamos dizer, 12 pessoas, e eles ouvem todo o julgamento ali, né, todos os pronunciamentos da defesa, da acusação, e depois se reúnem por um período que às vezes demora 2 dias, 3 dias e tal, para poder julgar se acham inocente ou culpado aquele réu, tá? Anterioridade e retroatividade da lei. Isso que é importante, também questão de prova, no inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.
Isso aqui é uma das coisas mais antigas nas provas, quando cai artigo 5º da Constituição Federal. Quer dizer o seguinte, se para algo ser um crime, é preciso ter uma lei anterior a ele que diga que aquilo é um crime. Eu xingar a sua mãe, por exemplo, que colocação. Para aquilo se tornar um crime, é preciso que antes de eu xingar a sua mãe, tenha uma lei que diga que isso é crime. Assim como furtar. Por que furtar é crime? Você sabe que é por quê? Porque anteriormente ao ato do furto, lá atrás já vinha dizendo uma lei que furtar é crime, beleza? Então, para que algo seja crime aos olhos de todos, é preciso que anterior ao fato exista uma lei descrevendo aquele ato como crime. Show. Beleza? Artigo 5º, eu acho que é 40. Acho que é 40, né? Inciso 40. XL, eu tô meio zoado de algarismo romano, pessoal. Mas é isso. A lei penal, tá na página 13 da apostila, tá? No cantinho direito inferior. A lei penal não retroagirá salvo em benefício do réu. Isso também já caiu e caiu na prova de Santos e muita gente caiu. Muita gente caiu nessa questão. A lei não retroagirá se não for para beneficiar o réu. A lei não pode voltar atrás se for prejudicar, entendeu? Ou seja, a banca pode colocar uma historinha, uma historieta para você ali e para você raciocinar a respeito disso. E basta você entender que se a lei está voltando no tempo, ela só pode beneficiar, só pode trazer benefícios, só pode ajudar, jamais pode prejudicar, certo? Ah, mas, por exemplo, um negócio que eu vou dizer para vocês, bem simples. Estatuto do Desarmamento mudou agora, veio a DI 5538, 5948, julgada pelo STF, dando porte de arma para todos os guardas municipais, independente do número de guardas que existe no município, independente do número de habitantes. Grave isso. Aí, vamos dizer que amanhã vai essa lei e vete isso daí. Mas não pode retroagir porque vai estar prejudicando. Você está entendendo? Por exemplo, a lei que botava as armas como uso restrito. Agora não tem mais esse negócio de uso restrito, apenas algumas. Mas, por exemplo, o calibre 9mm, que é a que eu tenho, e a .40, elas eram restrito. Agora são calibres permitidos. E quem comprou agora? E se essa lei mudar? Quem já comprou, pode usar ou não pode usar? Por lei, é direito que possa utilizar, porque você comprou quando a lei era permitido. Se a lei proibir, quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Você está entendendo? Mas quem já tinha vai poder continuar utilizando, porque lá atrás a lei permitia. Então a lei não pode voltar atrás para prejudicar o meu direito garantido. Beleza? Se eu fui julgado tudo direitinho conforme diz a lei e foi me permitido, então ninguém pode tirar meu direito, como a gente vai falar sobre a coisa julgada. Tá bom? Na página 14 da apostila, vamos continuar que os incisos estão muito longos. Tá muito doido aqui. Acho que 42, inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável. Eu quero que você anote racismo igual. Crime inafiançável, quer dizer que não tem fiança, tá? Imprescritível, ele é inafiançável e imprescritível, tá bom? Sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então você só vai colocar racismo igual crime inafiançável e imprescritível, que quer dizer ele não tem fiança, não cabe fiança para o crime de racismo e ele não prescreve. Pode passar 50 anos, aquele crime vai continuar contando na ficha do acusado. Não prescreve, beleza? A lei considerará inafiançáveis, e agora você vem para o crime de tortura. Ele é inafiançável, não cabe fiança. Ele é insuscetível de graça ou anistia, que é a prática da tortura. Então, a tortura ela é inafiançável e
insuscetível de graça ou anistia. Só pensa nisso, só lembra disso, anota, tá? O que é o crime do racismo e o que é o crime de tortura, porque a banca pode querer inverter as situações e te enganar, tá bom? O que eu posso dizer aqui? O que vem a ser a graça? A graça, ela extingue a culpabilidade, a punibilidade. Entendeu? Quando a pessoa recebe graça, ela tem extinta a sua punibilidade, a sua pena, ou seja, ela não vai cumprir o crime, não vai cumprir a pena por aquele crime, porque ela recebeu uma graça, é um indulto, tá bom? A anistia, ela só serve para crimes políticos, para asilados políticos. Então a anistia, ela não vai, uma pessoa não pode receber anistia por um crime de tortura, até mesmo porque um crime de tortura é um crime contra a vida e não um crime político, tá bom? Vamos ver, artigo 5º, 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem institucional do Estado democrático. Tudo que tenta derrubar a democracia, o Estado democrático, grupos armados, civis, grupos civis, não está falando de policiais, está falando grupos civis e aqui grupos militares, beleza? Constitui um crime inafiançável e imprescritível, mesma coisa que o do racismo, tá bom? Personalidade da pena. A personalidade da pena encontra respaldo no artigo 5º, 45. Inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa, né, do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de seus bens. O que eu posso explicar para vocês é isso. Uma pessoa é culpada, o seu João foi culpado por um crime. Ele vai pagar a pena daquele crime. Se ele morre antes de terminar de pagar a pena, aquela pena não vai passar para os dependentes dele, não vai. Ele cumpriu o que cumpriu, se ele morreu, problema. Só que, se ele tiver com crimes que envolvam bens, dinheiro, valores, essas coisas, ele poderá, os bens que ficou para a herança, poderão ser vendidos, leiloados, para cobrir o prejuízo que o seu João lá causou. Beleza? É isso que a gente quer dizer. Os dependentes não vão pagar a pena por ele, prisão. Mas os bens, sim. Os bens podem ser confiscados para repor o prejuízo que seu João havia causado. Individualização da pena também incorre mais ou menos nisso, que quer dizer que cada um vai ser responsável por aquilo que fez. Não adianta um pai querer assumir a pena pelo crime que o filho cometeu. Isso é individualização de pena. Cada um vai ser responsável pelos seus próprios atos. A responsabilização sempre é pessoal, tá? A lei regulará a individualização da pena entre as seguintes: privação de liberdade, perda de bens, como eu acabei de falar, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição dos direitos. No artigo 5º, inciso 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, da idade e do sexo. Isso aqui é importante você saber, que é questão de prova. A lei aqui no Brasil, ela diz que o crime ele vai ser punido e vai ser cumprida a pena de acordo com a gravidade do crime, de acordo com o sexo e de acordo com a idade. Nós sabemos que tem um local separado para quem é menor de idade, né, cumprir ali na Fundação Casa. Sua medida socioeducativa não é prisão, não é pena, é uma medida socioeducativa para quem é menor. Temos a prisão que é só para adultos
do sexo masculino e adultos do sexo feminino. Porém, não temos no Brasil ainda uma prisão que se adeque ao tipo de pena. Hoje, a faculdade do crime é na cadeia, porque um que roubou um quilo de arroz no mercadinho do Seu José vai cumprir pena junto com aquele que matou uma família fuzilada, por exemplo, junto com aquele que cometeu uma chacina. Hoje não temos uma prisão adequada para quem rouba arroz, para quem rouba celular, para quem furta mercadinho e para quem é assassino associado ao PCC, etc. Todo mundo fica naquele balaio de gato e aí as cadeias hoje viram a faculdade do crime. Mas a lei diz, você tem que seguir o que a lei diz, que a pena será cumprida em estabelecimentos de acordo com a gravidade do crime e será distinto por idade, sexo, tá bom? Entre também a gravidade do crime cometido. Não há, mas entenda o que a lei quer passar para você, tá bom? Artigo 5º, inciso 50, as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Sim, as presidiárias podem, alguém pode me dizer por quê? Pelo fato de que é necessário criar laços afetivos com seus filhos. A primeira infância, que a gente diz que é o bebê quando está em fase de amamentação, é onde criam vínculos entre a mãe e a criança, e é também o momento que ela mais precisa da amamentação pela sua formação, beleza? Então, pensando nesse laço de vínculo e pensando na boa formação da criança, as detentas, as presidiárias, serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos. Condições significam uma cela separada, adequada, em condições de habitabilidade, em condições higiênicas, salubres, para que possa uma criança conviver ali, beleza? Vedação de determinadas penas, é importante você saber disso. Os tipos de pena que são proibidos no Brasil. A pena de morte. Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84. Por que salvo em tempos de guerra declarada? Porque no Brasil não há pena de morte, mas se for em tempos de guerra, a situação pode mudar. Basta você saber disso, beleza? B. Pena de caráter perpétuo, pena eterna até a morte, não pode existir no Brasil. Pena de trabalhos forçados. Isso é uma pena. Pena de banimento. Ninguém pode ser expulso, banido do país porque cometeu um crime, qualquer tipo de crime, não pode ser banido do país. E penas de tratamento cruel, não pode também. Beleza? Vamos ver. Rapaz, eu vou dizer pra você que eu tô na página 15 aqui do lado esquerdo, porque os negócios já tá ficando meio doido aqui. Esses incisos estão me deixando maluco já. Mas eu acho que deixa quieto. Vamos lá. Página 15 aqui do ladinho esquerdo, tá bom? Na metade da página, vamos ficar mais fácil assim. É assegurado ao preso o respeito à integridade física e moral. É bom você entender que se o preso está dentro da cadeia, o Estado tem que zelar pela segurança daquele preso, pela saúde, pelo respeito, pela integridade física dele. Beleza? É responsabilidade do Estado isso. E lembra que se você, como guarda municipal, você deter uma pessoa, ela está sob sua proteção. Você deve zelar para que nada aconteça àquela pessoa até que ela saia das suas mãos e vá para o sistema prisional. Show? Sua responsabilidade. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo na hipótese prevista em lei. Ou seja, aquele preso que ele se identificar para você direitinho, com documento, etc., ele não vai ser submetido à identificação por impressão digital, por retina, talvez, mas se ele se identificou civilmente, ele não vai ser compulsoriamente identificado, tá bom? Não vai precisar passar esse processo. E detalhe, todo que for preso, ele tem direito
tem direito de saber quem são os autores de sua prisão. Ele tem direito à sua identificação, agente. Preste atenção nisso. Ninguém será privado de sua liberdade de seus bens sem o devido processo legal. Isso também é questão de prova. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, até a sentença penal condenatória. Trânsito em julgado quer dizer onde não há mais recurso, já transcorreu todo o processo e já saiu a decisão final, não cabe mais recurso, a gente diz que é trânsito em julgado. Deixa eu ver aqui, ainda aqui na página 15, tá? São inadmissíveis o processo às provas obtidas por meio ilícito, ou seja, forjado. Já viu aqueles videozinhos do YouTube lá, do Facebook? Polícia, você forjou. Quer dizer o quê? Não vai ser aceito provas de crime, uma prova levantada, conseguida por meios ilícitos, forjados. Beleza? Ninguém será preso senão em flagrante delito, por ordem escrita ou fundamentada de autoridade judicial competente, ou seja, ou para a pessoa ser presa, ela tem que ser presa em flagrante delito, ou então por uma ordem fundamentada de uma autoridade judiciária competente, tá bom? Aí vai dizer aqui, salvo nos casos de transgressão militar ou propriamente militar, mas isso aí já é outros 500. É importante você saber que ninguém pode ser preso senão em flagrante delito ou sob uma ordem judicial, tá bom? E sempre que uma prisão for realizada e não encontrada provas contra aquele crime e aquela prisão puder ser relaxada, ela deve ser relaxada e o réu será solto imediatamente. Beleza? Não pode ser permanecer preso, senão será uma prisão arbitrária. A prisão de qualquer pessoa e o local onde ela se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso. Anote, porque isso é questão de prova. A página 15 da apostila, aqui no cantinho direito, lá embaixo. Prisão de qualquer pessoa, ela foi presa agora. O local onde ela se encontra, tá bom? E o horário vai ser comunicado imediatamente a um juiz e uma pessoa da família dela, ou então uma pessoa por ela indicada, tá certo? É bom você saber disso, para você não vacilar na sua prova. Deixa eu ver o que falta colocar aqui. Falta pouco. Vamos ver se vai suportar o vídeo ou vou ter que gravar de novo, hein? O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência familiar e o advogado. Todo mundo sabe que ninguém é obrigado a falar em julgamento, etc., para não levantar testemunho ou provas contra si mesmo. Então isso o preso tem que saber dos seus direitos quando for preso, beleza? O preso tem o direito da identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, é o que eu comentei com você ainda há pouco. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade, ou seja, aquilo que eu falei, prendeu, não houve prova suficiente, é obrigatório liberar o preso, tá bom? Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória. A maioria das vezes a lei permite uma liberdade provisória. E ninguém vai ser